Então, pessoal, vamos ver aqui, falar um pouco a respeito das políticas nacionais de recursos hídricos, né? Ao longo da disciplina a gente ficou mais na parte natural, de como é que ocorre a interação da água com o meio ambiente, falamos a respeito de balanço hídrico, e agora a gente vai falar um pouco a respeito da legislação que nós temos a nível de Brasil quanto ao manejo desses recursos. Sendo que tudo isso está presente na lei número 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Então, vocês dão uma olhadinha nessa legislação, beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, sabemos que um recurso hídrico, seja ele um rio, um lago, qualquer outro recurso, ele possui múltiplos usos. Então, parte desse recurso hídrico pode ser utilizado na indústria, na agricultura, para abastecimento urbano, sendo que se um desses usos ele for favorecido em detrimento dos demais, pode faltar água para algum desses outros usos. Então, quando ocorre esse tipo de problema, vão começar a ocorrer os conflitos. Então, um usuário não se entende com o outro, se sente lesado, e aí quando existe esse tipo de conflitos, para que esses conflitos eles sejam geridos de forma a saná-los, e assim que todos possam ser atendidos de forma adequada, é necessário um conjunto de regulamentos, um conjunto de regimentos, um conjunto de leis, para poder gerir esse recurso e garantir que todos os usuários do recurso hídrico sejam satisfeitos. E assim acabar com esses conflitos, beleza? Então, esse regulamento da forma de uso do recurso nada mais é do que um conjunto de leis, legislação. Quem que pode utilizar o recurso hídrico em uma determinada situação, quem que não pode. Então é necessário antes um regulamento para poder arbitrar esse tipo de situação. Então, no que diz respeito ao Brasil, o primeiro regulamento que trata a respeito do uso de recursos hídricos ele data de 1934, então é um regulamento relativamente antigo. Mas se nós considerarmos aí a data do descobrimento do Brasil de 1500, então nós passamos aí de 1500 até 1934 sem nenhum instrumento jurídico adequado para reger os usos ou o uso do recurso hídrico. Então, em 1934, tivemos o primeiro regimento que trata do uso dos recursos hídricos, que foi o chamado Código das Águas, que foi um decreto número 24.643. Então, não se preocupe com esses números. Então, esse Código das Águas, ele falava o seguinte, que a água era um bem particular. Então, a partir de 1934, por exemplo, se uma pessoa tinha um rio passando na sua propriedade, ou tinha um lago ou uma lagoa dentro da sua propriedade, aquela água era propriedade, aquela água era propriedade de uma pessoa. Então não era um bem comum, mas sim um bem particular. Então, se o rio Balsas, por exemplo, passasse na borda da propriedade do seu José, o seu José era dono da água do rio Balsas. De forma que, se ele quisesse consumir toda aquela água, ele estava protegido pelo regramento jurídico vigente naquela época. E essa situação permaneceu até 1988, com a promulgação da Constituição Federal de 88. Então, o que mudou? A partir da Constituição Federal de 1988, a água ela deixou de ser um bem particular e passou a ser um bem público, ou seja, é um recurso que tem e que deve ser utilizado por todos os membros da sociedade, inclusive também deixando uma parte dos recursos naturais. Então, aqui na Constituição de 1988, no artigo 20, ele especificou exatamente isso. Então, todos os corpos hídricos, seja águas subterrâneas ou águas superficiais, elas passaram a ser bem públicos, sendo que esses bens públicos, eles podem ser podem ser bens da União, ou eles podem ser bens do Estado. Então, esse item aqui, pessoal, bens, não quer dizer que a União e o Estado são donos daquele corpo hídrico, mas sim, esse item bens aqui, ele diz respeito a qual ente federativo é responsável por gerir aquele recurso hídrico. Então aqui não é um bem no sentido de posse, mas um bem no sentido de gerência, beleza?
De forma que os corpos hídricos que são bens ou que são de responsabilidade da União são todos os rios, como especificado aqui, que banham os limites de outros países, de outros estados, ou que se estendem a território estrangeiro ou que deles provém. Então, por exemplo, você tem um rio, temos lá um rio Balsas, por exemplo. O rio Balsas, ele banha apenas o território do estado maranhense. Então, portanto, ele não se caracteriza como um rio federal, mas sim como um rio estadual. Agora, por exemplo, o rio Parnaíba, que banha o território dos estados do Maranhão e do Piauí, ele já é classificado como um rio federal, porque ele traça ali os limites de dois estados brasileiros. Agora, se um determinado rio ele traçar o limite de dois países, ele também será um rio federal, ou de regimento federal. Entretanto, digamos a seguinte situação. Temos aqui uma área, um parque ecológico federal. E dentro desse parque ecológico federal tem alguns riachos. Então, se o parque ecológico federal, que está presente apenas dentro do território do estado do Maranhão, mas esse parque ecológico é de responsabilidade da União, todos os corpos hídricos, os riachos, as lagoas dentro daquele parque ecológico federal, aqueles corpos hídricos são bens federais, ou são bens da União. De certa forma, a União é responsável pela manutenção dos mesmos. São também bens da União todos os terrenos marginais e praias fluviais. Quanto aos rios estaduais ou aos corpos hídricos estaduais, são todos os corpos hídricos que não estão enquadrados como corpos hídricos federais. E aí nós temos todas as águas subterrâneas. Então, todas as águas que estão abaixo da superfície são de responsabilidade dos estados federativos. Mas, por exemplo, nós temos o aquífero Guarani, que ocupa vários estados do território brasileiro. Mesmo nessa situação, cada estado vai gerir a parte que lhe é cabível. Perfeito? Então, notem aqui que, diferente, pessoal, do Decreto das Águas de 1934, a partir da Constituição de 1988, a água ela passou a ser um bem público, sendo que esse bem público, a depender das características do corpo hídrico, podem ser bens da União ou podem ser bens do Estado. Mas o porquê que a Constituição Federal passou a tratar a água como um bem público? Isso se dá, pessoal, em função de um artigo fundamental da Constituição Federal de 88, porque ela tratou a vida do ser humano como um direito fundamental, ou seja, todo ser humano, todo cidadão ou todo ente vivo tem direito à sua vida. Só que para ter vida é necessário água potável, tanto em quantidade quanto em qualidade. Então, se a água é um direito fundamental para a vida, se a Constituição Federal de 88 trata a vida como um direito fundamental e é necessário se ter água em quantidade e qualidade necessária para que se tenha vida, portanto, a água ela não pode ser um bem particular, tem que ser um bem onde todos os habitantes possam usufruir daquele recurso. Dessa forma, se a água é um recurso essencial para a vida, ela passou a ser tem-se que fazer um uso racional desses recursos hídricos. Ainda aqui nessa figura, pessoal, a gente pode ver aqui uma distribuição dos rios, dos corpos hídricos, especificamente dos rios, que podem ser classificados de responsabilidade da União e de responsabilidade dos estados. Então, todos esses rios vermelhos aqui são de responsabilidade da União. Por exemplo, aqui nós temos o Rio São Francisco, ele compreende o território de vários estados, portanto, é um rio federal. E vários rios aqui que compreendem apenas o território de um estado, não banha outros territórios de outros estados. Portanto, é um corpo hídrico de domínio estadual. Beleza? Então, pessoal, voltando aqui. Se a Constituição Federal trata a água como um direito, um bem público que é essencial para exercer esse direito que nós temos à vida,
Dessa forma, a água ela tem que ser utilizada de forma racional. Então, temos que ter um uso racional dos recursos hídricos. O problema é, a Constituição Federal de 88, ela especificou apenas que a água é um bem público e delegou para os estados e para a União quais que eram os corpos hídricos de responsabilidade de cada um. Mas esse item aqui específico, que nós temos que fazer um uso racional dos recursos hídricos, não ficou abrangido pela Constituição Federal. E aí, para resolver esse problema do uso racional dos recursos hídricos, que não estava previsto na Constituição Federal de 88, em 1997, promulgou-se o Decreto 9.433, que ficou conhecido como o decreto ou a legislação que diz respeito à Política Nacional dos Recursos Hídricos, ou seja, a Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, chamado de Política Nacional. Ela traça as especificidades da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Ainda dentro aqui do Decreto 9.433, uma vez que especificou-se todas as peculiaridades necessárias para traçar-se, para fazer o uso adequado e racional dos recursos hídricos, essa Lei 9.433, em 2000, criou-se a Agência Nacional de Águas, ou a ANA, que era um órgão federal específico para poder fazer com que essa Lei 9.433 entrasse em vigor, ou seja, que alguns artigos específicos dessa lei fossem respeitados. Um dos exemplos aqui, que trata a Lei 9.433 de 97, é a outorga da água. Só que até 2000 não tinha um órgão específico para autorizar e para monitorar os pedidos de outorga. Então, para isso, criou-se a Agência Nacional de Recursos Hídricos, que tem a responsabilidade de coletar informações, liberar ou não outorgas para rios federais, dentre outras funções. E em 2010, com a promulgação da Lei 12.334, deu-se outras habilidades, outras funções aqui para a Agência Nacional de Águas. Então, notem, pessoal, que de 1934 até 2010, nós tivemos várias alterações aqui nos instrumentos jurídicos que gerem os recursos hídricos no Brasil. E à medida que o tempo vai passando, esses instrumentos jurídicos eles vão se aperfeiçoando cada vez mais. Mas hoje aqui especificamente nós vamos tratar a respeito desse instrumento jurídico, a Lei 9.433. Então, a Política Nacional dos Recursos Hídricos, que é essa Lei 9.433, para que a gente pode dividir essa legislação em 3 itens principais, que são os fundamentos dessa Política Nacional dos Recursos Hídricos. Esses fundamentos, eles servem para quê? Ou seja, quais são os objetivos dessa política? Uma vez traçados esses objetivos, quais que são as formas ou os instrumentos que vão fazer com que esses objetivos sejam alcançados, né? Então vamos começar aqui com os fundamentos. Então, no que se baseia essa lei? Primeiro aqui, essa legislação ela é baseada em si de forma que a tratar a água como um bem público, ou seja, a água não pertence a um CPF, ela não é propriedade de um indivíduo, e sim ela é um bem ou um recurso natural que pode ser usufruído por todos. Como sendo um bem público e por ser um recurso natural limitado, ela é dotado de valor econômico. Então, se é um recurso natural, a água como recurso natural e limitado e essencial para a sobrevivência das pessoas, dos animais e dos outros organismos vivos, esse bem público, esse recurso natural, ela deve ser dotado de um valor econômico. E para quem utilizá-la em volumes significativos, deve repassar para os demais entes da federação algum retorno econômico, a fim de o propósito de especificar esse valor econômico, fazer com que o indivíduo, ao gastar dinheiro, economize esse recurso natural.
Em uma situação, pessoal, em que além desses fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, essa lei ainda prevê que em uma situação de escassez, apesar de, dentro dos fundamentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos, ela prevê o uso múltiplo das águas. Então vamos primeiro aqui para esses usos múltiplos, ou seja, Política Nacional de Recursos Hídricos tem dentre os seus fundamentos o uso múltiplo das águas, ou seja, eu posso utilizar água para beber, lavar o meu carro, para irrigar, para tomar banho, lavar o cachorro, pode-se utilizar essa água para múltiplos usos. Ninguém pode vir na minha casa, ou na minha empresa, ou na propriedade rural, falar para uma determinada pessoa que ela não pode utilizar a água para aquele fim. Existem algumas políticas de conscientização, por exemplo, para as pessoas evitarem, em condições de escassez, evitarem de lavar a casa. Ou a calçada, por exemplo, ou diminuir o gasto de água em lavar carro. Mas isso, pessoal, está previsto aqui neste outro fundamento. Apesar de que a gente ser autorizado, a água possa ser utilizada para usos múltiplos, em situação de escassez, o uso prioritário vai ser a descendentação, tanto de humanos quanto de animais. Beleza? Então, podemos utilizar a água para os diversos usos. Entretanto, em situação de escassez, o uso prioritário é a descendentação de animais e humanos. E aí, pessoal, para poder fazer o gerenciamento de todos esses recursos hídricos, o ponto de referência será a bacia hidrográfica. Então, a ponto de referência para estudos de gerência de recursos hídricos sempre vai ser a bacia hidrográfica. Sendo que a gestão desses recursos, dos recursos hídricos, não vai ficar apenas a par dos entes públicos, mas sim da comunidade de forma geral. Então, pessoal, esses aqui são os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, beleza? Então, a água é de domínio público, a água não é propriedade de ninguém, é um recurso natural mais limitado, então, consequentemente, ela tem valor econômico. Eu posso fazer múltiplos usos desse recurso, desde que, em condição de escassez, o uso prioritário é o consumo, tanto dos seres humanos, quanto descendentação de animais. Sendo que a unidade básica de gerência desses recursos vai ser a bacia hidrográfica e a gestão vai ser descentralizada. Então, esses aqui, pessoal, são os fundamentos, ou seja, para que essa legislação ela foi criada. Então, para atender essas necessidades, a gente tem traçados aqui alguns objetivos. O primeiro objetivo da Política Nacional de Recursos Hídricos é assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Então, um dos objetivos aqui da Política Nacional de Recursos Hídricos, assegurar às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões e qualidades adequados aos respectivos usos. Ou seja, a gente pode utilizar, entretanto, temos que utilizá-la de forma responsável para que os nossos netos e bisnetos ainda possam usufruir desse recurso. Um outro objetivo é a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável. Então, pessoal, isso aqui é um dos objetivos desses recursos hídricos, que ele prevê aqui o transporte, ele dá muita ênfase aqui ao transporte aquaviário. Justamente uma medida de desenvolvimento das diversas regiões. Então, mudar o modal de transporte rodoviário para o aquaviário. Sendo que, quando isso for possível, é necessário que os rios estejam em condições de receber esse tipo de transporte. E aí ele dá um enfoque aqui no transporte aquaviário, para que, dentre os diversos usos em que esses recursos hídricos podem ser aplicados, ainda dê-se atenção para esse tipo de uso. O terceiro objetivo é a prevenção e a defesa de eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. Então, um desses objetivos aqui é justamente evitar que
ocorra desastres, seja eles naturais ou não, decorrentes do uso inadequado dos recursos. Imaginem vocês aí, por exemplo, construir uma represa em um local que não pode. Então, a Política Nacional de Recursos Hídricos vem justamente atrapalhar essa construção, justamente para que não ocorram eventos hidrológicos críticos que possam causar algumas perdas. Então, pessoal, nós vimos aqui primeiro os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e quais os objetivos da mesma. Então, para poder alcançar esses objetivos, são necessários alguns instrumentos. Então, quais que são eles, né? Então, temos aqui alguns instrumentos. Ao todo, são 5 instrumentos. Primeiro, é o Plano de Recursos Hídricos, ou seja, antes de chegarmos aqui no plano, ou seja, o como gerir aquele recurso hídrico a nível de bacia hidrográfica, é necessário que a gente tenha informações a respeito daquele recurso hídrico. Qual a vazão, qual a área da bacia, qual o comportamento hidrológico daquela bacia, qual a qualidade da água do recurso hídrico. Então, primeiro é necessário coletar informações para que ocorra um planejamento. Depois de coletadas essas informações, é necessário um enquadramento a respeito da qualidade da água. Não, aqui eu tenho uma bacia hidrográfica cuja a vazão no exutório é muito grande. Então, é uma bacia que ainda tem uma descarga muito elevada, portanto, esse rio ele pode ou não ser utilizado para irrigação. Ah, não, aqui eu tenho uma água subterrânea, só que ela é muito salobre, não é possível fazer irrigação e muito menos utilizar para o abastecimento urbano. Então, por meio dessas informações, os agentes que gerem os recursos hídricos vão enquadrar essa água em algum tipo de uso, em alguma classe de uso. Uma vez que as classes de uso foram especificadas, não, essa água pode ser irrigada, pode ser utilizada para irrigação, pode ser utilizada na indústria. E aí vem a outorga. Ou seja, os usuários irão solicitar uma autorização para utilizar aquela água. Então, antes era necessário um enquadramento. Ah, não, a água dessa bacia pode ser utilizada para irrigação. Uma vez enquadrada na irrigação, os agricultores podem solicitar a outorga. A outorga nada mais é do que uma cobrança, uma taxa a ser paga pelo uso daquele recurso hídrico. Então, notem aí que é um encadeamento de instrumentos e ao todo final aqui, depois de todos esses instrumentos instalados, é necessário que ocorra um planejamento de como é que aquele recurso hídrico vai ser utilizado. Ou seja, será que eu posso autorizar a outorga de uma quantidade muito grande de água? Ou seja, qual o limite da outorga? Qual o valor a ser cobrado? Será que o banco de dados está atualizado? Será que coletei dados na bacia do Rio Balsas na década de 70? Será que esses valores ainda se mantêm? Será que a água da bacia do Rio Balsas ainda está enquadrada para abastecimento urbano e irrigação? Será que eu tenho que atualizar esse valor, atualizar a taxa de cobrança? Será que eu ainda posso outorgar pessoas? Então, notem aqui que esses instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, eles são todos cíclicos, sendo necessário alguns profissionais para fazer essa gerência. Então, vamos falar aqui, pessoal, especificamente de um instrumento muito importante dessa Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a outorga. A outorga nada mais é do que direito ou uma autorização administrativa para o uso da água de um determinado manancial. Então, notem aí que o solicitante da outorga, uma vez dada a autorização para o uso daquela água, ele não torna-se dono do recurso hídrico. O que ele tem é apenas uma autorização administrativa para o simples uso, sendo que essa autorização ela pode ser retirada a qualquer momento, ou a quantidade de água que ele pode retirar pode ser reduzida, a depender das necessidades de outro uso. Então, o outorgante ele não se torna dono, a outorga é apenas uma autorização administrativa, cuja finalidade dessa autorização administrativa é assegurar o controle do consumo. Então, se você tiver, ou seja, se os entes responsáveis pela gestão de recursos hídricos tiverem em seu conjunto de dados o número ou a quantidade de água que é retirada daquela bacia pelas autorizações de outorga,
Então, o ente público ele sabe o quanto que está se retirando e sabe se aquela bacia está em equilíbrio ou não. Ou pode-se determinar se vai faltar água para um determinado uso ou não. Beleza? Então, aqui algumas especificações de uso em que são necessárias a solicitação da outorga. Por exemplo, se você quer captar água, você vai precisar da outorga. Derivar um curso de rios, também você vai precisar da outorga. Lançar resíduos, tratados ou não. E geração de energia hidrelétrica também é necessário efetuar a solicitação de outorga. Mas isso aqui a gente vai falar um pouco mais à frente. Muito bem, pessoal. Falei anteriormente, a água, por que se deve se fazer essa cobrança, né? Falamos lá que a água é essencial para a vida, sendo que, como é um recurso natural limitado, ela é dotada de um valor econômico. Sendo que essa cobrança, a cobrança pelo uso da água, é simplesmente uma forma de fazer com que os usuários criem uma mentalidade de economia. Ou seja, o Estado ele não vai cobrar pela outorga pelo simples fato, pelo simples objetivo de arrecadar recursos, mas sim o objetivo básico é fazer, se o solicitante da outorga está gastando recurso financeiro para poder manter aquela outorga, consequentemente, se ele está gastando dinheiro, ele vai começar a economizar aquele recurso hídrico. Então, se o Estado cobra, o usuário vai começar a economizar. Então, se não fosse cobrado, o uso poderia se tornar indiscriminado. Beleza? Então, essa cobrança aqui é apenas uma forma de educar o usuário, de forma a ele economizar o recurso hídrico, uma vez que é um recurso de disponibilidade limitada. Então, quem é que deve pagar a outorga, pessoal? Só devem pagar a outorga os usuários outorgados, que são aqueles que utilizam a quantidade expressiva de águas de rios, barragens ou de lençóis subterrâneos. Então, notem aí que existe um limite de água consumida, a qual o solicitador da outorga deve começar a efetuar o pagamento. Então, não é qualquer usuário de um determinado manancial que irá ter que pagar pela outorga. Então, pessoal, a finalidade dessa cobrança, nós já falamos, que é fazer com que o usuário comece a economizar água. Sendo que, quando esse recurso é pago, por lei, pela legislação da Política Nacional dos Recursos Hídricos, todo recurso que é arrecadado com a cobrança, por meio da cobrança de uso dos recursos hídricos, todo esse dinheiro ele deve ser utilizado para financiar projetos de conservação nas bacias hidrográficas. Então, por exemplo, aqui, só para a gente ter uma ideia do quanto que é pago, na bacia do Rio Parnaíba tem-se uma cobrança aqui em torno de 4,5 milhões de reais, isso em 2011. Na bacia do São Francisco cobrou-se aqui em torno de 32 milhões de reais, sendo que pela Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, esses recursos eles têm que obrigatoriamente a serem utilizados em obras de conservação dessas bacias hidrográficas. Um exemplo da aplicação desses recursos a gente vê aqui. São estações de tratamento de esgoto que foram instalados em diversas bacias hidrográficas, graças aos recursos que foram captados a partir da cobrança da outorga. Muito bem, pessoal. Ainda que falando aqui dos instrumentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos, e a gente vai falar aqui um pouco de forma mais extensa da outorga, a outorga, ela não, como a gente já afirmou, ela não te dá o direito de propriedade da água para o solicitante. Ela é apenas uma autorização administrativa para o uso. Então, o sujeito que tem a outorga da água, ele não se torna proprietário, e sim tem apenas o direito de utilizá-la. Então, em que tipo de situações é necessário solicitar a outorga?
Primeira situação, quando você vai captar água. Então, seja captação de água para irrigação, águas subterrâneas ou águas superficiais para irrigação, ou para o abastecimento de uma cidade, por exemplo, é necessário a solicitação da outorga. Quando você tem um córrego, ou um rio, ou um riacho na sua propriedade, e você vai ter a necessidade de derivar parte dessa água para abastecer, por exemplo, para encher um açude, um reservatório de água, se você tiver necessidade de derivar esse parte dessa água, é necessário a prévia solicitação dessa outorga. Então, notem aqui, pessoal, que para captação, inclusive para o abastecimento público, então para qualquer tipo de uso, independentemente de quem vai solicitar ou não, se for captar água, é necessário a solicitação da outorga. Então, por exemplo, a Prefeitura de Balsas vai captar água do Rio Balsas para abastecimento público da cidade. Sim, ela terá que solicitar outorga para o ente administrativo adequado. Outras situações em que é necessário a solicitação da outorga, pessoal, quando vai se lançar resíduos. E esses resíduos eles podem ser tratados ou não. Então, todas as vezes que você vai lançar em um corpo d'água, esgoto, demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de diluição de transporte final, é necessária a outorga. E aqui, por exemplo, temos um exemplo aqui onde é necessária a solicitação da outorga, que cai ainda nesse item 3, é a criação de peixes na modalidade tanque-rede. Então, quando esse sistema de criação de peixe é instalado, notem aqui que para criar esses peixes, aqui a gente tem um ambiente confinado. Os peixes, eles, apesar de estarem dentro de um lago, de um rio, eles vão ficar confinados dentro desse tanque aqui que é feito com a rede. Então, eles vão ficar limitados a esse espaço. Então, é necessário que o tratador venha e coloque ração aqui para eles. E além de ração, os peixes também liberam seus excrementos. Então, o que a gente tem aqui? Temos ração flutuando nessa água e temos excrementos desses peixes concentrados em um único local. De forma indireta, a gente está lançando resíduos dentro dessa água. Então, se você está lançando resíduo, é necessário sim a solicitação da outorga. Então, note que aqui você não vai fazer a captação da água, mas você vai fazer um uso. E você está lançando resíduos, consequentemente é necessária a outorga. Outro tipo de uso que é necessária a solicitação da outorga é a geração de energia elétrica. Então, se o governo federal ou estadual quiser construir uma central, uma hidrelétrica, por exemplo, antes é necessária a solicitação da outorga para o ente competente. Então, pessoal, em alguns casos, mesmo em que o sujeito vá fazer a captação dessa água, mesmo aqui específico para captação, em alguns casos para captação, a depender do volume, não será necessário fazer outorga. Então, existem algumas especificidades aqui, seja de captação e outros pontos específicos, onde não será necessária a solicitação da outorga, mas será necessário um cadastro de uso. E aí a gente tem aqui um órgão dentro da Agência Nacional de Águas, que é o Sistema de Cadastro Nacional de Recursos Hídricos. Então, casos em que a outorga não é necessário, mas é necessário o cadastro do uso aqui no Cadastro Nacional de Recursos Hídricos. Então, vamos lá. Serviço de limpezas, imagens, dragagem, desde que não altere o regime, a quantidade e a qualidade da água. Então, você tem o Rio Parnaíba, o Rio Balsas. O ente público deseja dragar parte desse rio, ou a carga desse rio, para poder possibilitar a navegação. Então, essa prática de dragagem, ela não será necessária a solicitação da outorga, mas será necessário o cadastro do uso, uma vez que a água vai ser perturbada. Obras de travessia de corpos d'água, por exemplo, construir uma ponte, não será necessária a solicitação da outorga, mas será necessário o cadastro do uso. Então, desde que essa obra não altere o regime, a quantidade e a qualidade da água. Ou, ainda outra situação em que não será necessária a outorga, será quando a captação irá ocorrer
em volumes insignificantes. Mas é a questão, né? O que é um volume insignificante? Aí tem as especificações aqui do que seria esse volume insignificante. Primeiro, captação para atender pequenos povoados rurais, 51 domicílios ou 400 habitantes. Então, perfeito. Então, se você tem um povoado rural, a prefeitura lá tem um povoado e deseja escavar um poço para poder atender a demanda das casas. Então, se o povoado tiver até 400 habitantes ou 50 ou no máximo até 51 domicílios, a perfuração daquele poço para o abastecimento dessa comunidade não será necessário a solicitação da outorga, mas sim será necessário o cadastro do uso. Então, o cadastro do uso é apenas para informar o ente público de que existe um poço ali, que existe a captação daquela água, para poder o ente público em si fazer a gerência daquele recurso. Imagina aí se tiver, por exemplo, um povoado com 50 habitantes com um poço. Isso é insignificante. Mas e se tiver lá 1000 povoados, então 1000 poços, daí dá um volume já significante. Imagine que nenhum desses povoados, o ente público não tem informação de nenhum desses povoados, nenhum está cadastrado aqui no Cadastro Nacional de Recursos Hídricos. Então o ente público não sabe que existe aqueles 1000 poços, não sabe que existe uma captação muito grande de água aqui mesmo. Então, por isso que mesmo sendo um volume significante, é necessário o cadastro para saber se o quanto de água que está sendo retirada daquela bacia. Então, além dessa especificação aqui, pessoal, de 51 domicílios ou 400 habitantes para caracterizar um volume significante, outra caracterização de volume insignificante é a captação máxima inferior a 1 litro por segundo de água superficial. Então, se você tem um riacho próximo à sua propriedade e deseja captar lá uma vazão muito pequena, 1 litro por segundo, ou uma captação máxima aqui inferior a 10 metros cúbicos por dia de água subterrânea, então dessas duas formas aqui, são caracterizados como volumes insignificantes. Então, não será necessária a solicitação da outorga, mas será necessário o cadastro desse uso. Perfeito? No Maranhão, pessoal, aqui esse conjunto de especificações do que é um volume insignificante, elas estão presentes lá na Política Nacional de Recursos Hídricos, nessa lei aqui 9.433. Perfeito, mas essa aqui é uma legislação nacional. Então notem que, a depender, regiões diferentes do país têm regimes hídricos diferentes e bacias com capacidade hídrica também distintas. Então abre-se uma oportunidade para os estados, dependendo da necessidade ou das peculiaridades, cada estado também pode especificar o que seria um volume insignificante. Especificamente para o estado do Maranhão, tem-se aqui a resolução número 57 de 2019 da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, em que ela especifica o que é volume insignificante para o estado do Maranhão, já que atendendo às peculiaridades específicas do nosso estado. Então, no Maranhão, aqui é um M maiúsculo, no Maranhão, volume insignificante diz respeito à captação de água subterrânea proveniente de poços tipo cacimba, cacimbão ou Amazonas. Então, aqueles poços cacimbão, que normalmente são escavados no interior, não é necessário a outorga, não é necessária a solicitação da outorga, mas será necessário sim o cadastro daquele poço dentro do órgão necessário. Nesse caso do Maranhão, o órgão responsável por esse cadastro vai ser a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Ainda no Maranhão, é classificado como volume insignificante a acumulação de origem fluvial em reservatório ou açudes particulares com volume máximo de 300 mil metros cúbicos. Ou seja, você tem um açude na sua propriedade,
aquele açude, a água acumulou-se nele a partir da chuva. Então, se o volume máximo do seu açude não ultrapassar os 30 mil metros cúbicos, não é necessário você solicitar a outorga para usar aquela água. Basta você efetuar o cadastro do uso. Então, você construiu um açude, o açude encheu pela água da chuva, menos de 30 mil metros cúbicos de água, você pode utilizar aquela água para irrigação, sem necessariamente ter outorga, apenas com cadastro de uso. Bem, mas não foi a chuva que encheu? Por que eu tenho que solicitar o cadastro de uso para uma água que eu mesmo acumulei? Então notem que esses 30 mil metros cúbicos de água é de origem fluvial. Então, originalmente, essa água toda ia para os rios e você está represando ela, você está acumulando na sua propriedade. Você está acumulando na sua propriedade um recurso que não é seu, um recurso que é público. Então, para isso é necessário você informar que tem aquela água e que pretende utilizar para alguma finalidade. Então, as derivações, pessoal, captações, acumulação de volumes de água considerados significantes serão objeto de cadastro e possível fiscalização do órgão gestor. Então, notem aqui que, apesar desses volumes serem pequenos, mas vários volumes pequenos, no final, resulta em uma quantidade grande de água. Então, para fazer a gerência adequada das bacias hidrográficas, o ente público necessita saber de qual a quantidade desses vários pequenos usos, para assim poder fazer uma gestão adequada. Então, para garantir essa gestão adequada, sempre que possível, esses entes públicos, no caso do Maranhão, a Secretaria Estadual do Maranhão, vai poder fazer a fiscalização desses usos. Beleza? Então, pessoal, uma vez que você vai fazer o uso de algum recurso hídrico dentro dessas especificidades que nós falamos, captação de água, derivar um curso de água, lançar resíduos, gerar energia, e que você não caia dentro dessas classificações de volumes insignificantes, você terá sim que solicitar a outorga da água. E aí, quando você solicita a outorga da água, você preenche uma quantidade de documentos, e quando a outorga é liberada para você, ela nunca vai exceder um prazo de 35 anos. Então lembrem-se que a outorga é uma autorização de uso. Então, no máximo, você vai ter uma autorização de uso do recurso hídrico de, no máximo, 35 anos. Notem aqui que é no máximo 35 anos, mas esse prazo pode ser menor do que 35 anos. Ele não pode ser maior, mas ele pode ser menor. Sendo que essa autorização de uso de no máximo 35 anos, ela pode ser renovável, ela poderá ser renovável, bem como poderá também ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou em prazo determinado, em algumas circunstâncias específicas. Então, digamos que você solicitou a sua outorga, foi atendida, essa autorização ela não vai exceder 35 anos, entretanto, ela pode ser cancelada, parcial ou totalmente, de definitivo ou dentro de um prazo determinado, em algumas circunstâncias. Quais são elas? A primeira, não cumprimento pelo outorgado dos termos de outorga. Então, você tem que, quando você obtém a outorga, você se compromete com algumas especificidades. Preservar o recurso hídrico, não utilizar o recurso hídrico de forma inadequada, entre outros. Se você descumprir algum desses termos, a sua outorga ela pode ser suspensa, ou pode parcial totalmente, ou em definitivo, ou por prazo determinado. Você pode perder a sua autorização. Uma outra situação, ou uma outra condição para que a outorga seja suspensa, é se você conseguiu a outorga e você não usou esse recurso durante 3 anos consecutivos. Solicitei a outorga, consegui hoje. Se dentro de 3 anos consecutivos
eu não fizer uso dessa água, eu posso perder a autorização. Então, mas digamos que eu consegui hoje, passei 1 ano sem utilizar, usei durante alguns meses, depois passei 2 anos sem utilizar. Notem que são 2 anos consecutivos, não são, desculpa, são 3 anos consecutivos, não são 3 anos intermitentes. Então eu tenho que passar 3 anos consecutivos seguidos sem utilizar água para poder perder a autorização. Em outras situações em que essa outorga pode ser suspensa parcial ou totalmente, ou em prazo definido, ou de forma definitiva, quando a necessidade premente de água para atender situação de calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas. Digamos que você é um irrigante, tem outorga de água, entretanto está ocorrendo uma seca muito severa, uma calamidade. Essa água vai ter que ser utilizada para outros fins, então você pode ter a sua outorga, o seu direito de uso suspenso. Nessa situação, na maioria das vezes, por prazo determinado. Uma outra condição, quando você tem necessidade de prevenir ou reverter grave degradação ambiental. Digamos que conseguiu-se a outorga e essa autorização de uso está causando degradação ambiental. Essa outorga pode ser suspensa. Digamos que essa degradação ambiental não estava prevista e que aconteceu de uma forma que não estava se prevendo que a mesma ocorresse. Então, o ente público, nessa situação, ele pode ir lá e suspender a autorização de uso. Outra condição, necessidade de se atender a usos prioritários de interesse coletivo para os quais não se dispõe de fontes alternativas. Digamos que está ocorrendo uma seca, e a gente viu lá nas políticas nacionais de recursos hídricos que nessas situações em que se está passando por eventos climáticos adversos, ou quando não se tem nenhuma outra fonte alternativa de abastecimento, o interesse coletivo se dá para a descendentação, abastecimento urbano, para a descendentação de animais e pessoas. Então, se tem uma outorga para irrigação, por exemplo, aquela autorização será suspensa, porque o uso prioritário da água é para a descendentação de animais e seres humanos. Então, outra especificidade na qual a outorga ela pode ser cancelada é quando da necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo d'água. Então, você tem um corpo d'água, um recurso hídrico, um rio, que ele é navegável. Fez-se a autorização de outorga, só que essa autorização ela foi feita de forma adversa, sem planejamento inadequado, e o volume do rio baixou demais. Se o volume do rio baixou até em uma condição em que não permitiria mais a navegabilidade, e ele era utilizado para navegação, essa outorga, ela consequentemente vai ser cancelada ou vai ser anulada. Aqui, pessoal, no início aqui, nós falamos que a outorga é um direito do uso da água, no qual ela não deve exceder 35 anos, mas ela pode ser menor do que 35. No caso de irrigação, algumas condições para irrigação, isso acontece. Por exemplo, quando você fizer uma solicitação para outorga para irrigar uma lavoura de até 2.000 hectares, a sua outorga ela vai ser liberada para um prazo de no máximo até 10 anos. Notem aqui que para 2.000 hectares, as autorizações normalmente elas saem para um prazo de 10 anos. Sendo que você deseja irrigar uma lavoura maior que 2.000 hectares, aí o prazo da outorga, a validade da outorga já aumenta, passa de 10 para 20 anos. Então, só recapitulando, lavouras de até 2.000 hectares, normalmente as outorgas são de 10 anos. Lavouras superiores a 2.000 hectares, as autorizações de outorga normalmente são de 20 anos. Então, uma dúvida, pessoal, é a quem solicitar essa outorga, né? Aí vai depender de qual recurso hídrico nós estamos falando. Por exemplo, se for um recurso hídrico de domínio estadual, essa solicitação de outorga ela será feita, no caso do Maranhão, para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Beleza?
Então, recursos hídricos, notem que a Constituição Federal de 88, ela especificou quem que eram os entes da federação responsáveis por cada recurso hídrico. E a solicitação da outorga será feita para esse ente responsável. De forma que, se o rio estadual, se o recurso hídrico for estadual, e aí a solicitação será feita para o governo, para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Entretanto, se o recurso hídrico for de domínio da União, a solicitação de outorga deverá ser enviada para a Agência Nacional de Águas. Então, por exemplo, um exemplo aqui, Rio Balsas. Rio Balsas é um rio de domínio estadual. Para utilizar a água do Rio Balsas, terei que solicitar na Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Rio Parnaíba é um rio federal. Deverei solicitar a outorga para a Agência Nacional de Águas, para a ANA. Cavei um poço, independentemente da vazão desse poço. Se for uma vazão uma vazão expressiva, né? Diferente daquelas especificidades das vazões insignificantes, se for uma vazão muito alta, e a gente está falando de poço, portanto, é água subterrânea, e já falamos aqui que todas as águas subterrâneas são de domínio estadual. No caso do Maranhão, nós iremos fazer a solicitação da outorga de uso daquele recurso hídrico, ou seja, daquela água subterrânea, para a Secretaria Estadual do Maranhão. Então, novamente, pessoal, para o ente estadual, nós iremos solicitar a outorga quando aquele recurso hídrico for de domínio estadual. Para a Agência Nacional de Águas, nós iremos fazer a solicitação quando aquele recurso hídrico for de domínio da União. Então, notem aí que em nenhum momento nós falamos a respeito de prefeitura. Tem um lago aqui, vou solicitar a outorga para a prefeitura? Não. A prefeitura é que solicita a outorga para alguém. Por exemplo, a prefeitura de Balsas quer captar água do rio Balsas para a descendentação, para o abastecimento urbano. Notem que o rio Balsas é um rio estadual, então a prefeitura é que irá solicitar a outorga para a Secretaria Estadual do Maranhão. Agora, digamos que uma prefeitura que está banhada pelo rio Parnaíba deseja fazer a captação para o abastecimento urbano. Essa prefeitura, por sua vez, se ela for fazer captação do rio Parnaíba, ela deve fazer a solicitação de outorga para a Agência Nacional de Águas. Então, um ponto importante, pessoal, é que sempre se deve fazer a solicitação da outorga antes de iniciar a obra de uso. Então, digamos que um agricultor, ele tem a necessidade de irrigar. Vou cavar o poço aqui, começar a irrigar, depois é que eu vou solicitar a outorga. Se o agente fiscalizador chegar na propriedade e ver que a obra já iniciou ou que ela já está em uso, a outorga não vai ser liberada. Então, sempre solicitar a outorga antes de iniciar a obra de uso. Então, uma questão muito importante, pessoal, que cabe aqui tanto aos órgãos estaduais quanto aos órgãos federais é determinar o quanto de água que pode ser outorgada. Porque não adianta a gente dar um valor para o uso do recurso hídrico, você querer que o recurso hídrico não for utilizado de forma adequada. Então, antes é necessário se conhecer a bacia hidrográfica para saber a sua capacidade hídrica e a partir daquela capacidade hídrica você conseguir determinar qual a quantidade de água que pode ser outorgada. Então, pensando nisso, a gente vai ver aqui como é que se determina essa quantidade de água que pode ser outorgada. Então, notem aqui que dentro de um manancial, de um rio, por exemplo, como esse, existem vários usos. Então, nós temos aqui os usos que são outorgáveis. Por exemplo, para fazer irrigação precisa de outorga. Para geração de energia hidrelétrica precisa de outorga. Para captação do abastecimento humano precisa de outorga. Para uma indústria, por exemplo, precisa de outorga. Entretanto, existem vários usos aqui que não são outorgados. Por exemplo, aqui nós temos uma comunidade biológica, aqui, peixes, micro-organismos, a vegetação, animais silvestres,
que utilizam também esse recurso hídrico. Então, a quantidade de água a ser liberada aqui para esses diferentes usos outorgados, ela deve levar em consideração a quantidade total de água no rio e a quantidade de água necessária para a manutenção aqui da comunidade biológica. Então, digamos aqui que esse rio tem uma quantidade, um volume total. Esse volume total, por exemplo, esse volume desse rio, ele tem que ser dividido entre os usos que são outorgados e tem que parte desse volume total tem que ser destinado ao meio ambiente. Então a grande questão é como é que a gente define a quantidade de água que deve ser outorgada, o que o agente público deve autorizar para ser outorgada, de forma que a garanta também o que não vá causar um prejuízo significativo ao meio ambiente. Então, a quantidade outorgada sempre vai ser em função da quantidade de água necessária ou do volume de água que deve ser mantido no rio para garantir a preservação ambiental. Sendo que, pessoal, essa quantidade de água necessária para garantir o pleno desenvolvimento dos organismos vivos, nós chamamos de vazão ecológica. Então, tenho aqui uma definição do que seria vazão ecológica. Vazão ecológica é a quantidade de água mínima necessária, ou a vazão mínima necessária, para garantir a preservação do equilíbrio natural e a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos. Então, de uma forma bem simples, a quantidade de água que vai ser autorizada na outorga, ela vai depender exclusivamente da definição do quanto de água que é necessário para se garantir o equilíbrio natural naquele manancial. Então, por exemplo, se um rio tem uma vazão de 100 e 90 será necessário para se garantir o equilíbrio natural, dessa forma vão sobrar apenas 10. Esses 10 aqui é que serão outorgados. Beleza? Então, a quantidade de água a ser liberada para a outorga, ela vai depender da vazão ecológica, sendo que essa vazão ecológica é a vazão mínima necessária para se manter o equilíbrio natural e a sustentabilidade desses ecossistemas. Então, nunca irá se tirar mais água do que o necessário, ou nunca irá se autorizar a retirar mais água pela outorga de forma a se prejudicar o equilíbrio natural daqueles mananciais. Então, pessoal, a questão é como é que se define essa vazão ecológica, né? Ou seja, o que a gente vai utilizar como baliza para definir essa vazão ecológica. Então, nesse gráficozinho aqui, a gente tem uma representação da vazão de um rio, aqui no eixo Y, vazão diária em metros cúbicos, saindo aqui de 10 até 1000 metros cúbicos por segundo, de um único rio, em diferentes meses do ano. Aqui está variando aqui de setembro, de outubro, novembro, dezembro até setembro. Notem aqui que a gente tem 12 meses do ano. Então, como é que se comporta a vazão do rio ao longo do ano? Então, notem que existe um período de cheias, estação chuvosa, a vazão diária do rio aumenta. Temos aqui também um período de seca. Então, um período em que a vazão é muito baixa, sendo que a vazão mínima aqui, nesse exemplo específico, ocorre no mês de agosto. Então, a seguinte questão é, em qual mês ou qual que é a vazão que a gente vai levar em consideração para se determinar essa vazão ecológica, né? Qual que é que a gente deve levar em consideração? Digamos que considerou-se aqui, para determinar a vazão ecológica, que é uma vazão intermediária de 100 metros cúbicos por segundo. Mas notem, digamos que a vazão ecológica é de 100 metros cúbicos por segundo. Muito bem, notem que aqui nos meses de novembro a abril, eu tinha vazões nesse rio superior à vazão ecológica. Então, se eu preciso de 100 metros cúbicos por segundo para não causar nenhum impacto ambiental, notem aqui que nesses meses sobrou água. Mas nos meses de seca, eu não tinha uma vazão necessária nem para garantir a vazão ecológica.
Então estava faltando água aqui até para garantir a sustentabilidade dos organismos vivos. Então notem que é necessário a gente desenvolver uma metodologia específica para calcular ou para se determinar essa vazão ecológica. Sendo que é necessário, por esse exemplo que nós falamos aqui, levar em consideração esse período de seca que sempre ocorre na maioria dos rios brasileiros. Então, o ponto de partida aqui é considerar que existe um período do ano em que a vazão é muito baixa. E nós devemos levar em consideração esse período para aí sim poder calcular o quanto de água que pode ser liberada para a outorga. Imagine se liberar muita água para a outorga, pode ser que durante o período de seca a vazão ou a quantidade de água presente no rio não será suficiente para garantir a vazão ecológica. Então temos que levar o período de seca em consideração. No caso aqui do Maranhão, e aí tem vários casos, vários critérios que são utilizados em diferentes regiões do Brasil, porque são condições ecológicas distintas. No caso do Maranhão, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais, ela liberou essa resolução 57 de 2019, que fala o seguinte, no inciso 5, que até que se estabeleça as diversas vazões de referência para a bacia hidrográfica, será adotado como vazão de referência para o processo de outorga de direito de uso de água superficial no Estado, a Q90, que é a vazão associada à permanência de 90%. Perfeito, mas o que se... Primeiro, vamos entender isso aqui. Primeiro, ele, nesse inciso 5 aqui, ele especificou o ponto de referência que será utilizado para a liberação da outorga, sendo que esse ponto de referência é Q90. Q90, pessoal, que por essa definição, Q90 é a quantidade mínima de água esperada por um rio durante 90% do seu tempo. Então, digamos que 90% do tempo desse rio seria esse tempo aqui. Até julho é 90%. E aqui, de agosto a setembro, temos 10% do tempo total. Apenas um exemplo, não seriam esses valores certos. Então, se 90% do tempo vai de essas vazões de outubro a julho e 10% de agosto a setembro, a Q90 para esse caso em questão seria a vazão mínima dentro desse período de 90%. Então, se a gente ver aqui, seguindo essa linha, dentro dessa parte de 90%, a vazão mínima nessa situação seria essa vazão aqui de menos de 10 metros cúbicos por segundo. Então, vamos entender o que seria essa Q90 num exemplo prático. Então, digamos que um órgão público esteja fazendo um estudo em um manancial, e aqui no Maranhão, e esse rio coletou-se ao todo 16 informações a respeito da vazão desse rio, 16 meses. Em uma situação normal, pessoal, a gente não iria coletar aqui 16 meses de dados, iriam coletar milhares de dados para ter assim, uma precisão mais assertiva. Então chegou-se no rio, avaliou-se ele durante 16 meses e coletou essas vazões. No primeiro mês a vazão máxima era essa, no segundo a vazão média era essa, terceiro mês a vazão média era 100, terceiro mês a vazão média era de 110 metros cúbicos por segundo, teve um mês aqui que a vazão média mensal foi de 30 metros cúbicos por segundo. Notem que existem umas vazões altas, né, caracterizada pelo período chuvoso, e aqui umas vazões bem baixas, marca a presença do período seco. E aqui novamente, aqui entrando no período chuvoso. Então, para a gente calcular a Q90 desse rio, primeiro ponto que a gente deve levar em consideração é ordenar as vazões. Então, por exemplo, e sempre ordenar na ordem decrescente, iniciando nas maiores vazões e terminando nas menores vazões. Então, para essa situação, 120 metros cúbicos por segundo é a maior vazão. 110 a segunda maior vazão, 102 a terceira maior vazão, 101
a quarta maior vazão, 100 a quinta maior vazão e aqui 25 é a vazão menor dentro desse banco de dados. Então, no primeiro passo, uma vez coletado todas as informações do rio, para se calcular aqui 90, será ordenar essas vazões, sempre do maior para o menor. Após ordenar essas vazões do menor para o menor, do maior para o menor, atribuir a ordem. Isso aqui é a primeira maior vazão, segunda maior vazão, terceira maior vazão, de forma que a gente vai identificando a ordem de todas as vazões. Aqui, no final, nós temos que 25 metros cúbicos por segundo é a vazão número 16, ou a 16ª menor vazão. Nesse banco de dados, a menor vazão que a gente tinha. Então, olhando aqui na definição de Q90, fala o seguinte: Q90 é a quantidade mínima de água esperada para um rio durante 90% do seu tempo. E aqui está o grande segredo. O que é 90% do tempo? Então, notem aqui que nós coletamos informações durante 16 meses. Então, 16 meses corresponde a 100% do tempo. Se 16 corresponde a 100% do tempo, quanto é que corresponde 90% desse tempo? Então, 16 meses, 16 dados de vazões correspondem a 100% do tempo das informações que nós temos. Só que aqui 90 fala em 90% do tempo. 90% de x é igual a 14,4. Então, utilizando aquelas regrinhas de aproximação, como deu 14,4, esse valor aqui é menor que 5, então ele some. Então, temos aqui o valor 14. Se tivesse dado 14,6, por exemplo, nós iríamos arredondar para 15. Beleza? Muito bem. Então, determinamos aqui que 90% do tempo desse rio corresponde a um tempo igual a 14. Então, 1, 2, 3, vamos aqui até o 14. Então, nós temos aqui as informações de 90% dos dados desse rio, 90% do tempo desse rio. Beleza. Então, que 90 é a quantidade mínima de água esperada para um rio durante 90% do seu tempo. Então, 90% do tempo desse rio está aqui, e a quantidade mínima de água dentro desse intervalo é igual a 38 metros cúbicos por segundo. Perfeito. Então, acabamos de determinar que a Q90, que é a quantidade mínima de água esperada para um rio durante 90% do seu tempo, nessa situação aqui, será de 38 metros cúbicos por segundo. Ou seja, em 90% do tempo desse rio, a vazão mínima que ele atinge é de 38 metros cúbicos por segundo. Mas tem vazões menores aqui, mas já saiu aqui do 90%, beleza? Então, acabamos de definir que a vazão desse rio, a vazão Q90 desse rio é de 38 metros cúbicos por segundo. Esses 38 metros cúbicos por segundo, pessoal, é que nós iremos utilizar para determinar qual a quantidade de água a ser otorgada e qual que vai ser a quantidade de água a ser utilizada para a vazão ambiental. E aí a gente volta aqui na resolução estadual 07 de 2019. Aqui agora no inciso 6 ele fala o seguinte: a vazão máxima otorgada para os usos consultivos em mananciais superficiais será de 80% da vazão de referência, que 90, para uma seção de corpo hídrico. Ou seja, nessa situação do Maranhão aqui, o ente público, ele pode outorgar no máximo 80% da Q90. Então, vamos lá, quanto é que é 80% de 38 metros cúbicos por segundo? Então, depois de calculado isso, o ente público pode outorgar uma vazão igual a 81% da Q90? Não, no máximo 80%.
Sendo que, pessoal, será suspensa a emissão de novas outorgas de direito de uso quando o somatório dos usos construtivos em determinado corpo hídrico atingir um valor igual a 80% da vazão de referência, que é 90%. Então, vamos lá. Vazão de referência para esse manancial aqui é que é 90%. A vazão mínima de referência, então, nessa situação é de 38 metros cúbicos por segundo. A legislação fala que, no Maranhão, especificamente, o ente público ele pode outorgar no máximo até 80% da Q90. Então, se a Q90 é de 38 metros cúbicos por segundo, 80% disso é 30 metros cúbicos por segundo. Então, o ente público ele só pode outorgar a retirada de água desse rio de, no máximo, até 30 metros cúbicos por segundo. Então, digamos que tem um solicitante lá, solicitei água para... um cara solicitou água para irrigação, tirou lá 5 metros cúbicos por segundo. Beleza. Não chegou a 30 metros cúbicos por segundo. Então, ainda tem aqui uma folga. Uma prefeitura solicitou água para o abastecimento urbano. Solicitou água para abastecimento lá de uma cidade. E a solicitação lá foi de 10 metros cúbicos por segundo. Então, notem aqui que eu tenho um irrigante, que ele solicitou 5. Para o abastecimento de uma cidade, eu já tenho 10. Então, para esse rio aqui, para a outorga, 10 com 5, já tirou-se aqui 15 metros cúbicos por segundo. O máximo que pode ser autorizado é de 30. Então, está sobrando 30 metros, ainda está sobrando ainda 15 metros cúbicos por segundo. Aí chegou um cara lá para irrigar, irrigação, ele solicitou lá 20 metros cúbicos por segundo. Então, notem que se a gente já tinha autorizado 5 para irrigar e 10 para abastecer uma cidade, que somou 15. Ainda faltava 15 metros cúbicos por segundo para chegar no limite máximo de 30. Só chegou um cara querendo irrigar, ele solicitou 30, só solicitou 20. Note que, se o ente público autorizar esses 20 metros cúbicos por segundo, nós vamos chegar aqui no volume de outorga igual a 35, juntando todo mundo aqui, 35 metros cúbicos por segundo. Isso é uma quantidade de água muito alta. Se essa outorga for autorizada, vai resultar em um impacto ambiental. Então, ela não será autorizada. Então, para essa mesma situação, o cara está irrigando, solicitou 15, foi autorizado. Para o abastecimento de uma cidade, solicitou-se 10, foi autorizado. Então já temos 25. Aí um outro cara lá está construindo uma indústria, ele solicitou mais 5 metros cúbicos por segundo. Então, se nós somarmos aqui 15 mais 10 mais 5, eu vou ter 30 metros cúbicos por segundo. Já chegamos aqui no limite de outorga de água para esse rio em questão. Se vier qualquer um outro usuário, mesmo que ele solicite apenas 1 metro cúbicos por segundo, ele não será autorizado, porque a cota de autorização máxima para a outorga desse rio, ela já foi atendida, que é de 30 metros cúbicos por segundo. Não pode ser autorizado nenhum milímetro a mais. Dessa forma, pessoal, isso é feito de forma a garantir a vazão ambiental, que é aquela vazão mínima necessária para que não cause nenhum impacto na comunidade ou no meio ambiente ou nos organismos vivos que vivem naquele manancial, beleza? Então, pessoal, só para título de curiosidade, leiam esse livro, que é uma metodologia que foi criada para determinar as vazões mínimas e de referência para a outorga na região do Alto Rio Grande, em Minas Gerais, beleza? Então, pessoal, a aula é essa. Muito obrigado.